Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 31 de maio. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise, beleza? O dinheiro trabalhando por você. Ó, aí, ó. Quem ainda não tem conta na XP, aquele recado velho, né? Se inscreva aqui, né, no canal. Ó. Tem o link aqui na descrição. Clique lá, abra sua conta. Não paga nada para abrir a conta, não tem taxa de manutenção. Então, você vai receber uma ligação minha, né? Porque com esse link você abre a conta e será assessorado diretamente por mim. A gente vai bater um papo, eu vou entender um pouco mais sobre a sua vida, né? Sobre os seus objetivos futuros e a gente vai montar uma estratégia na carteira que possa te auxiliar a alcançar os seus objetivos, beleza? E o recado do canal, né? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos se você gosta de um morning call com fatos e dados sem viés. Aqui a gente só traz fatos e dados, certo? A gente não vai ficar falando muito sobre perspectivas futuras, né, de alguns pontos para evitar aquele viés que a galera, né, a maioria dos analistas começam a trazer, beleza? Aqui a gente bate um papo sobre mercados. Show? Bom, falando aqui agora de mercados, né, a gente vê o mundo todo em risk-off, né, caindo. Então a gente vê ali o S&P futuro que estava bem neutro, os futuros norte-americanos estavam até mistos, né, na seção asiática, mas agora a gente vê ali o S&P caindo 0,30%, então já é uma queda um pouco mais acentuada. A gente vê o DXY, né, que é o índice dólar, frente a uma cesta de moedas, subindo e subindo forte, ganhando força, inclusive aí, ó, frente aos emergentes, também está ganhando uma força, somente ali contra a moeda mexicana, que está ali basicamente no 0 a 0, mas mostra uma força maior aqui no dólar e aqui tende a seguir a mesma questão, né? Ainda mais porque os juros futuros os DIs longos, né, começam a ceder um pouco mais, isso acaba fortalecendo um pouco mais o dólar por questões do carry trade, né? Começa a reduzir aquela questão positiva, né, da galera lá de fora, trazer o dinheiro para cá para dentro para buscar uma rentabilidade melhor, beleza? Bom, ainda tem outros fatores que impactam bastante, né? Mas hoje um dos principais que começou a derrubar a galera foi justamente os PMIs da China, né, que veio numa contração aí de 48,8. Então isso é ruim. Lembram-se que o PMI tem uma linha ali de corte de 50. Acima de 50 mostra uma expansão, abaixo de 50 mostra uma retração. E na China veio com essa retração, então acabou derrubando os mercados asiáticos, a Ásia toda fechando aí no campo negativo e fortemente negativo. Nós temos a Europa também muito no campo negativo, inclusive depois dessa desaceleração, né, da manufatura da China, que já veio pelo segundo mês consecutivo, a gente tem ainda aquela preocupação sobre a votação do teto da dívida norte-americana, né? O default a gente já sabe que não vai ter, até porque a gente acredita que não terá, porque o Biden já fala que isso não é opção, McCarthy também fala que não é opção, porém, essa negociação que depois que foi feita, né, entre Biden e o McCarthy, que é o líder ali da Câmara, começou a vir uma série de burburinhos, né, até mesmo dos republicanos, né, a galera mais extremista, não gostar do que está acontecendo e não gostou da forma que foi negociada essa elevação do teto da dívida, certo? E alguns estudam até mesmo a possibilidade de tirar o McCarthy da liderança, né, da Câmara. Então, ficou um ruído muito ruim ontem, então isso acaba pesando um pouco mais no humor dos investidores, até porque essa negociação, isso tira um pouco mais a preocupação sobre o futuro da economia norte-americana. Só que, quando a gente vê essa negociação da elevação do teto da dívida, a gente vê a inflação nos Estados Unidos não cedendo, a desaceleração da China, e a gente vê que ainda tem uma possibilidade de uma elevação na taxa de juros norte-americana, isso acaba pesando na renda variável. Então, o mundo que acaba sofrendo um pouco mais com isso, até porque todo mundo olha para o mercado norte-americano como um norte, né, que é a principal economia do mundo,
Então, isso acaba fazendo com que os investidores do mundo todo comecem a rebalancear suas carteiras. Por isso que a gente vê um Ibovespa ontem, como teve uma queda, depois a gente vai botar aqui o gráfico do Bovão da Massa, cedendo também, beleza? Um dado interessante ali na China, não na China, né, mas na verdade nos Estados Unidos, tem uma empresa, né, que é uma gestora, né, de family office, que é o BMO, né? É um dos principais gestores, né, de family office do mundo. Então, teve uma entrevista, né, da diretora de investimentos falando sobre a questão dos microchips, né? Caso os Estados Unidos continue pressionando essa questão das exportações, das importações em relação a essa guerra entre Estados Unidos e China, as empresas chinesas não terem acesso livre aos componentes para fabricar os microchips, algumas empresas dos Estados Unidos não vão ceder a isso. Então, isso é até mesmo uma questão positiva. Tem uma briga muito grande. A gente vê aí a NVIDIA subindo, ganhando muita força e acabou contagiando, né, a galera ali do Nasdaq, que pesou, né, impactou bastante no S&P. Então, essa questão do microchips, das inteligências artificiais, esse é o próximo passo do mundo, certo? Quem controlar essa parte dos 5G, da parte da inteligência artificial, isso tende a controlar, ganhar um destaque, né, na verdade, na economia global. Por isso tem essa guerra entre Estados Unidos e China. E Taiwan está ali no meio, dentro dessa disputa. Então, fiquem atentos a essas informações, beleza? Bom, petróleo cedendo 2%, caindo forte. Minério de ferro caindo até pouco, né? 0,42%. Então, ali, isso tende a nossa Vale caiu, ainda não foi tanto pelo minério de ferro na minha visão, acho que foi muito mais pela cautela e as indefinições sobre a economia global. Porque a desaceleração da China tende a derrubar o resultado da Vale. A China é a principal cliente da Vale. Então, isso tende a derrubar um pouco mais. Vamos ver como é que vai se comportar a Vale nesse pregão de hoje, beleza? Falando dos Estados Unidos, o Fed Boy Barker falou ontem, mas falou muito mais que ele apoiava ali as decisões para a próxima reunião de uma elevação do teto da dívida, porém vai esperar alguns dados saírem, ainda mais os dados que mostrarão desaceleração na demanda, certo? Ele está olhando para isso. Beleza? Sobre o teto da dívida, o Comitê da Câmara aprovou, né, o envio do projeto e a votação vai para o plenário amanhã. Beleza? Bom, falando aqui agora do nosso Ibovão da Massa, vou segurar aqui um pouco. Falando dos trades, os trades também estão no campo negativo, ou seja, cenário de risk-off lá fora. Show? Cenário de risk-off. Então, todo mundo, muita cautela, bumbum na parede, para não sofrer danos, beleza? Vamos equilibrar nossas carteiras. Então, vamos olhar aqui. Nosso Ibovão da Massa cedeu 1,24%. Vamos ver quem pesou aqui no nosso Ibovespa. Nós tivemos aí o setor financeiro e o setor de commodities, né? As commodities do setor financeiro apanhando bastante. Commodities devido à questão de como ficará a demanda global, né? Ninguém ainda tinha informações sobre o PMI da China. Sabíamos que a China já tinha um PMI, uma leitura no anterior que foi negativo, foi uma contração, né? Abaixo dos 50. Então ninguém ia tomar fortes posições sem saber como está a economia chinesa. Saiu ontem à noite os dados do PMI chinês e isso mostrou também mais uma contração. Então, hoje pode ser que a liquidação de ontem possa ter sido antecipada. Então, já pode estar no preço. Agora, o que pesa bastante, né, que o bicho não está morto, é a votação em relação ao teto da dívida, certo? Como já foi aprovado ontem à noite e vai seguir para o plenário, para votação amanhã, a galera já fica um pouco mais tranquila, porém cautelosa, porque a votação ainda não aconteceu. Lembre-se, fatos e dados, certo? O setor financeiro também apanhou bastante. Lembre-se que Ibovão da Massa
setor financeiro e setor de commodities. Ponto. Beleza? Bom, seguindo aqui para o... Vamos analisar aqui o Ibovespa, né? Que a gente não analisou. Perdemos ali o high-low, isso aqui no diário, porém não perdemos os 108 mil pontos, né? Aqui no diário nós temos a média móvel de 200 períodos ainda trabalhando abaixo do fechamento de preço. Então tem cenário aqui para ter uma redução? Pode ter um respiro, né? Mas muito mais focado pela questão externa, não em questão interna, porque aqui no Brasil a gente vê uma desaceleração na inflação, então isso é positivo, uma possibilidade, né, que vai crescendo, ganhando corpo para um corte da taxa de juros já na próxima reunião do Copom, então isso é positivo. Brasil, se a gente olhar, é positivo. Nós tivemos aí a visita, né, do Maduro, onde teve uma reunião entre os líderes para falar sobre a união do Mercosul. O Lula falou bastante sobre isso, né? Então defende a união do Mercosul, né, da América Latina, e defende muito a questão da criação de uma moeda única. E essa é a evolução quando você se trata de blocos econômicos. Foi o que aconteceu com a zona do euro. Primeiro formataram um bloco econômico ali, né, que foi a zona do euro, e depois criaram uma moeda única, né, chamada euro, e depois o Reino Unido saiu, né, teve o Brexit, onde o Reino Unido saiu da zona do euro, do bloco, e ficou simplesmente com a Libra e tirando assim um pouco mais a força ali do euro, da moeda, certo? E depois a moeda começou a se valorizar, porque agora a principal economia do bloco é a Alemanha, certo? Bom, olhando esse viés aqui que o Lula vem falando, ali é muita questão política, né? Entendemos a força do Mercosul, só que os principais países do Mercosul não defendem essa união, certo? Porque ninguém quer pagar a conta de quem está quebrado, essa é a verdade, entendeu? Então, você quer fazer uma parceria? Beleza, faça parceria com quem possa agregar de fato a você. Agora, quem não vai agregar, só vai sugar, porra, desculpa, mano. Dá a linha na pipa e vamos seguir a nossa batida aqui, nosso trabalho, que tende a dar certo, né? Não estou falando que é viés político, tende a dar certo. Vai depender de como será o executivo nessa gestão. Show? Bom, olhando aqui nosso bovão, dentro dessa pernada de alta, tem uma retração, conforme eu falei, tranquila até os 50% ali, né? Ali da retração de Fibonacci, né? Os 106 mil pontos. Porém, a gente tem a média móvel aqui de 200 períodos que serve como suporte. Então, tem espaço para ceder até aqui, com tranquilidade, sem desespero, galera, sem desespero. Beleza? Bom, dólar, doleta ganhando cada vez mais força. Aí, espaço ganhando o 5,132, né? Tem espaço para vir buscar aí os 5,250, né? Vamos botar aí. Então, tem espaço aí para uma retomada, né? Tá bem tranquilo ainda a doleta, na minha visão. Aquela questão de galera que não dolarizou, a galera perde, deixa muito dinheiro na mesa, né? Conforme eu falo, a galera deixa muito dinheiro na mesa. Bom, high-low trabalhando abaixo do fechamento, média móvel de 10 períodos e de 20 também trabalhando abaixo do fechamento. Então, dólar aí seguindo em rumo aí à próxima resistência, que é 5,132. Beleza? Nessa região. Bom, vamos falar do calendário, quase que eu fecho tudo aqui. Eu já tenho um calendário aberto. Não, vamos abrir outro, né? Vinimax. Bom, hoje na quinta-feira nós temos aí os juros da hipoteca, que não deve impactar tanto, mas temos aqui a dívida bruta em relação ao PIB, falando aqui de Brasil, o saldo orçamental nominal, né? Que esse aqui também não sei se deve fazer tanto preço, mas a dívida bruta pode vir a fazer preço. Mas lembre-se que a gente tem o teto da dívida lá nos Estados Unidos, beleza? Sobre o arcabouço fiscal, aqui o Pacheco já falou que o Haddad vai conversar com os líderes, né, lá do Senado, então tende a seguir tranquilo. Temos o nosso CAGED, né, a taxa de desocupação aqui no Brasil,
que foi até postergado, né? Se não me engano, não vai sair às 9, vai sair às 11. Né? Depois lá no Instagram e no Telegram, eu posso colocar para vocês, né? Não deixem de seguir também o canal do Telegram, vou botar o link também na descrição para vocês, certo? Bom, temos aqui às 9h50 o discurso de alguns membros do FONC, né? Então, tanto o Fed Boys quanto o Fed Rumans e a oferta de emprego, né? O JOLTS. O JOLTS que vai mostrar aí como é que está a força de trabalho norte-americana, beleza? E depois a variação do estoque de petróleo bruto, API, lá nos Estados Unidos. Falando de petróleo, só para fechar aqui para vocês, que esses foram os recados do dia de hoje, né? Falando um pouco de petróleo, tem uma preocupação muito grande também com o petróleo em relação à guerra entre Arábia Saudita e Rússia, né? Rússia entende que não deve fazer corte da produção, né? A OPEP+ não deve fazer os cortes e a Arábia Saudita defende os cortes. Então, assim, da última vez que eu vi uma briga entre os dois, o petróleo chegou a ficar negativo, certo? Então foram derrubando petróleo, o petróleo ficou ali $10, foi uma coisa que eu nunca vi, de fato, né? Quando eu estava operando petróleo, nunca tinha visto um cenário daquele. Então, aonde ambos começaram a brigar ali, falaram assim, quer aumentar a produção? Vamos ver quem tem custo, então, para aguentar um preço desse. E começaram a aumentar a produção, eu tenho lastro, derrubaram os mercados, o mercado de petróleo, o petróleo chegou a ceder e ceder bastante, certo? Ficou ali abaixo dos $10. Então, isso é um dos fatores que também preocupam os investidores, né? Ainda mais os especuladores na questão do petróleo, beleza? Bom, esses foram os recados de hoje. Muita atenção à galera do Day Trade para troca de contrato, galera que opera dólar, beleza? E lembrem-se que mudou um pouco o fundamento do dólar, da moeda. O dólar ali, frente ao real, mudou um pouco o cenário. Então, não deixem de se atentar, senão a galera continua aquele viés de venda e o cenário está mudando. Então, está ali agora com uma congestão, está mostrando um viés um pouco mais forte, né? Tem a preocupação sobre a negociação do teto da dívida, tem uma expectativa de corte da taxa de juros futuras, então se atentem a isso, né? Se atentem a isso. Pode ser que caia? Pode ser que caia, Vinícius. Ninguém vai adivinhar se vai cair ou se vai subir. Porém, o cenário mostra um outro viés. Beleza? Bom, do nosso Ibovão da Massa, galera, não criemos pânico. Vamos falar igual o Chapolin Colorado, né? Não vamos criar pânicos aí. Vamos ficar tranquilos. Tem muita oportunidade na Bolsa. Vocês têm que construir a carteira de vocês. Comprem ações quando ninguém quer, quando estão derrubando os mercados. O mercado não cai para a vida toda. É isso que vocês precisam entender. Vou até voltar ali para vocês. Vamos mostrar aqui, ó, o Ibovespa no mensal. Alguns fatores que fizeram, né, que mostraram isso. Olha aqui, o Ibovespa cedendo, caiu. Chega um ponto que para de cair, certo? E, Vinícius, mas eu vou comprar e vou esperar. Não, quando você está construindo uma carteira, você precisa fazer aportes mensais. O segredo da construção de uma boa carteira são aportes mensais para você aproveitar essas quedas, certo? Depois a bolsa começa a subir. E sobe forte. Olha aqui a questão aqui no Covid. Isso aqui foi o Covid. Todo mundo achou também que o mundo ia acabar, que as economias iam quebrar e acabou tudo. Agora é bolsa zero, né? Não vai nem chegar nem a 10 mil pontos, bolsa zero. Segurou ali nos 71 mil pontos. Segurou ali, certo? E depois voltou a subir. Agora a gente está aqui nessa lateralização, né, que a gente já mostra para vocês já há um bom tempo. Estamos nessa congestão aqui desde de agosto, setembro ali de 2021. Estamos nessa lateralização. Questão fiscal pesou bastante, eleição, as incertezas sobre agora a conta do Covid, né, porque foi emitido muito título de dívida, a gente já está estourando ali para 20 minutos. Né? Então, só para relembrar para vocês, comprem ativos quando ninguém quer. Beleza? Então, essa congestão aqui sobre a conta do Covid, que pode vir uma recessão global, tem a preocupação sobre o crescimento da China e temos também aqui nossa questão do fiscal, que ganhou muita força pós-eleição. Beleza? Bom, recado dado, todo mundo informado. Até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!